Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, bom dia, graça e paz. Glória a Deus. Aqui é o pastor Rafael. Glória a Deus. Passando aqui, amados, nessa sexta-feira. Glória a Deus. Para deixar aqui uma palavra para os irmãos, amém? Sexta-feira, queria deixar aqui uma palavra para os irmãos, amém? Glória a Deus. Uma breve palavra, amém? Para os irmãos refletir, para os irmãos meditar, amém? Quero ser breve em mim, amém, irmãos? Você que tem uma Bíblia aí na sua casa, nesta manhã, sexta-feira, glória a Deus, glória a Deus. Queria deixar só uma breve palavra para você meditar nessa palavra, que se encontra no Evangelho de João, seu capítulo 14, e no versículo 1 em diante, que vai dizer assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejar vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, estamos aqui diante de uma palavra conhecida no Evangelho de João, escrito por João, no seu capítulo 14, aonde Jesus, ele dá uma palavra de incentivo, aonde Jesus dá uma palavra de direção para os seus discípulos, aonde Jesus, ele vai falar no versículo 1, para que os discípulos não era para se turbar o coração, não era para se preocupar com o coração, mas não é o coração que bate, é o coração, aleluia, aonde está, não é o coração aquele que bombeia, mas é o coração intelecto. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Quando a gente fala de coração, amados, nós falamos de sentimento. Quando a gente fala de sentimento, a gente fala de coisas que é do ser humano. Quando a gente está preocupado com algo, queridos, a gente fica preocupado. E a primeira coisa que atinge é o nosso coração, é o nosso interior, que começa a se preocupar com as coisas. E Jesus estava falando para os seus discípulos, para ele não se turbar com o coração, mas para que eles viessem crer, para que eles viessem acreditar. Ele estava falando, aleluia, para eles crerem em Deus, para eles confiar em Deus. E Jesus estava falando para ele: não se turbe o vosso coração.
crê em Deus. Queridos, quantas pessoas já não creem em Deus? Quantas pessoas já não acreditam mais em Deus, querido? Nos tempos que a gente estamos vivendo, querido, nós temos que crer em Deus, nós temos que acreditar em Deus, querido. Do homem nós não podemos esperar mais nada, querido. A nossa confiança está em Deus, acreditar em Deus, querido, confiar em Deus. Então Jesus estava falando para os discípulos, aleluia, crede em Deus. Querido, é momento de crer em Deus. As pessoas, querido, confiam mais no homem do que em Deus. Eu e você tem que crer em Deus, tem que confiar em Deus nesse momento de pandemia, nesse momento, aleluia, que nós estamos enfrentando, queridos. Então Jesus estava dando uma palavra de conforto, uma palavra de direção. É agora, querido, é esses momentos que nós estamos passando, aleluia, Deus está dando uma direção para nós. E muitas vezes a gente, querido, fica se preocupando. E às vezes Deus ele dá uma direção para a gente, e às vezes a gente fica preocupado com os problemas, às vezes a gente fica preocupado com aquilo que está ao nosso redor, com aquilo que está acontecendo, amados. Nós sabemos que está acontecendo muitas coisas, nós sabemos que o sistema, querido, nós sabemos que a mídia, nós sabemos que a televisão, as notícias ruins estão aí, mas nós temos, aleluia, que crer é na palavra de Deus, nós temos que crer naquilo que está na palavra de Deus. E Jesus aqui nesta manhã está dando uma direção para a gente, queridos. Por isso que é bom a gente se alimentar, não das coisas ruins, não das coisas que estão acontecendo, querido, porque o que está acontecendo são coisas ruins, mas o que Deus tem para mim e para você, aleluia, são coisas boas. Glória a Deus. Então, querido, o que está acontecendo, querido, são coisas ruins, mas as pessoas acreditam mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. É isso que nós devemos entender, que no homem é engano, o homem é falsidade, mas não quando a gente olha para a palavra de Deus, que é a verdade, amados, que é a palavra que nos dá direção. Quando a gente começa, querido, olhar para Deus, quando a gente começa a olhar para o alto, querido, e deixa as coisas da terra, e começa a olhar para a palavra de Deus, que nos dá a direção correta. Quando a gente começa a olhar, aleluia, para o homem, que é engano, que é falsidade, que ele fala uma coisa hoje e ele muda de ideia, que o homem não tem palavra, que o homem ele fala uma coisa hoje para você e amanhã ou daqui uns minutos ele muda de ideia. Mas Deus não. Deus, a palavra de Deus é uma só, querido. E o que Deus fala na palavra dele se cumpre. É o que está acontecendo. Tudo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo, e as pessoas não estão percebendo, mas está aqui na palavra de Deus, está aqui nesse livro, está aqui, queridos. E as pessoas creem na palavra do homem do que na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: passarão céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar, porque a palavra de Deus é verdadeira. Então Jesus estava falando aqui em João capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Queridos, nós temos que crer em Deus, nós temos que crer na palavra de Deus, aleluia. E no 2 ele vai dizer aqui, querido: na casa de meu pai há muitas moradas, querido. Nós temos que entender que aqui na terra são coisas passageiras.
Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Dentro de você tem uma alma, dentro de você tem um espírito. O que a gente tem aqui é matéria, irmãos. Nós temos que entender, nós só estamos aqui de passagem. Nós temos que se preocupar com a nossa alma. A gente vê as pessoas se preocupando com tantas coisas e não se preocupa com a alma que está dentro dela. E aí a gente vê as pessoas brigando por poderes, a gente vê as pessoas brigando por tantas coisas, mas as pessoas não brigam pela alma dela. Que a alma dela está sendo direcionada, querida, para o inferno que existe. E aí está o espírito de engano. E aí está o espírito, aleluia, de engano que está enganando a muitos. E muitos estão morrendo sem a salvação. Mas, querido, nessa manhã eu quero te dizer, aleluia, que Jesus está preparando uma morada para a gente. E o diabo está enganando a muitos, querido. E Jesus estava dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, querido, vamos crer em Deus, vamos crer em Jesus. Jesus estava dizendo para eles, aleluia, desperta, acorda. É tempo de despertamento, há tempo de acordar, irmãos. Não há tempo mais, aleluia, de dormir. Então nós temos que crer em Deus. Ou a gente crê, ou a gente não crê. As pessoas estão se preocupadas, aleluia, com A, com B. Nós temos que focar na palavra. Nós temos que ficar centrado na palavra de Deus, irmãos. Que não há tempo de brincar. As pessoas ficam brigando por religião. As pessoas ficam brigando por A, por B. E se esquece, aleluia, que Jesus é que morreu na cruz por mim e por você. E o tempo que nós estamos vivendo são tempos de apostasia, são tempos difíceis, irmãos. E Jesus estava dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Aqui é Jesus quando estava na terra. Jesus estava incentivando os discípulos a não desistir, a não parar, a não se preocupar, aleluia, porque problema nós vamos ter, lutas nós vamos ter, aflições nós vamos ter, perseguidos nós vamos ter, irmão, mas nós temos que ficar firme no propósito, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, aleluia. E aí um dos discípulos, chamado Tomé, ele vai fazer uma pergunta: Senhor, nos mostra o caminho, nós queremos saber o caminho. E aí Jesus, aleluia, vai falar para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tomé faz uma pergunta para Jesus, aleluia, no verso 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vás. Mas Tomé vivia com Jesus ali, via os milagres, via as maravilhas e não acreditava. É como nos nossos dias, tem pessoas que andam com Jesus, vê milagre com Jesus e mesmo assim não conhece o caminho. E Jesus estava falando para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, aleluia. Jesus está dizendo para nós nesta manhã, amados, Jesus está dizendo: eu sou o caminho, ou seja, não tem outro caminho que vai te levar até o Pai. Tem pessoas que falam: há tantos caminhos que levam, não, só tem um caminho que vai te levar, aleluia, até o Pai, e esse caminho é Jesus Cristo, amados, não tem outro caminho. Às vezes as pessoas ficam falando, amado, tem tantos caminhos que vai levar, aleluia, não tem, o caminho é estreito, aleluia, a porta é estreita, aleluia. Quem quer ir para o céu vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser difamado, aleluia, não tem, vai ser perseguição, aleluia, as portas vai fechar, amados, o caminho é estreito, a porta também, amado. Servir a Jesus é independente se o templo está fechado ou não. Servir a Jesus é em qualquer lugar, amados. Então Jesus estava falando para Tomé: eu sou o caminho.
E Jesus estava dizendo: eu sou a verdade, queridos. Jesus é a verdade. Queridos, nós temos que... Se Jesus está dizendo que Ele é a verdade, querido, Jesus é a verdade. Se nós olhar para os nossos dias, querido, se nós olhar para o sistema, se nós olhar para os nossos governantes, querido, tudo mentiroso, tudo enganador. Eles falam uma coisa, depois eles mudam de ideia. Eles só querem os poder na mão, queridos. Eu preciso falar isso. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade. É muita mentira, queridos. Na eleição, eles falam a verdade. Depois que eles pegam os poderes na mão, querido, eles falam mentira. Porque o espírito de engano está dentro deles. Eles só querem o poder na mão, queridos. Eu preciso falar isso. Jesus é a verdade, querido. Não creia na palavra dos homens, creia em Jesus. Jesus é a verdade. No homem você só vai ter decepção. Nós temos que ficar firmado em Cristo. Não creia no homem. O homem você vai ter decepção. Por isso que Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, querido. Não creia em governante, não creia em homem. Alabacanda manai. Não creia no homem, o homem é falho, o homem vai te decepcionar, mas Jesus, ele nunca vai te decepcionar. O homem, ele fala uma coisa hoje, amanhã ele muda de ideia. O homem é mentiroso, o homem é enganador. Eu preciso falar isso. Por isso que Jesus estava falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Porque ele sabe que o homem é falho. O homem, ele fala uma coisa hoje, amanhã ele mente. Daqui 2 minutos ele muda de ideia. Ele é mentiroso, o homem. Se nós olhar para os nossos governantes, querido, mentiroso. Eles mentem, querido. Eles são tudo bando de mentiroso, enganador. Eu preciso falar isso, queridos. Por isso que Jesus falou: nós temos que crer em Jesus. No homem não crê não, querido. Você vai ter decepção. Por isso que Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Filho, eu posso mentir, você pode mentir, mas Jesus, ele é a verdade, aleluia. O único que não mente é Jesus. Eu posso mentir porque eu sou ser humano, eu sou falho, você pode mentir. Porque se eu falar que eu não tenho mentira, às vezes a gente vai mentir, querido, por causa de um problema, de uma situação, querido. E às vezes a gente faz: Senhor, me perdoa porque eu menti. Talvez por causa de uma situação, de um problema. Mas Jesus, ele não mente, queridos. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim, queridos. Então, queridos, não tem outro caminho. Jesus, ele é a verdade. E Jesus é a vida. 3 coisas que eu vejo aqui: caminho, verdade e vida. Caminho, só tem um caminho que vai te levar até Deus. Verdade, é só a verdade, que é o Evangelho. E a vida, só Ele que tira a vida e só Ele que dá a vida. Querido, se nós estamos vivos, se nós estamos passando por esse Covid, querido, se eu estou vivo, é por causa dele, aleluia. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida na hora que Ele quer e no momento que Ele quer. Se for para eu morrer, eu vou morrer com esse Covid, sem o Covid, querido. Nós temos que entender que tem um dia para nascer e tem um dia para morrer. Com Covid, sem Covid, um dia eu e você vamos morrer, querido. Porque ninguém dura para sempre. Tudo tem um começo, um meio e um final. Ninguém dura para sempre, querido. Quantas doenças veio? Quantos vírus veio? Quantas pessoas morreu? Não é só o Covid que mata. É a AIDS. É um atropelamento. É um acidente. É pessoas que morrem
de cirrose, de acidente, de tantas outras coisas, querido. Isso só é mais uma coisinha para ele se aproveitar, queridos. O vírus está aí, tá matando, querido. Mas é muitas pessoas tomando proveito, aproveitando do Covid, da situação, queridos. Quem vai mudar é Deus, porque Deus está no comando de todas as coisas, querido. Esse vento vai passar só na hora que Deus quiser. A gente pode orar, a gente pode jejuar, querido, mas Deus ainda ele não perdeu o controle da situação. Deus ainda está no trono dele assentado, e é ele que manda na terra, é ele que manda no céu. Só ele sabe o dia e a hora que vai cessar esse Covid, querido. Às vezes as pessoas vêm na rede social, no YouTube, manda a profecia, nada acontece, querido. E o próprio Jesus diz para a gente tomar cuidado com os falsos profetas, falsos enganadores. Então, querido, a maior revelação é o que está aqui, ó, na palavra de Deus. Isso se cumpre. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que vigiar, nós temos que ficar aqui na palavra de Deus, que é a maior revelação que tem. Aqui ninguém te engana, aqui ninguém passa a perna em você, querido. Quando você medita de dia e de noite nessa palavra, querido, não tem capeta, não tem demônio, não tem profeta falso que te engana, querido. Então vamos ficar na palavra de Deus, que é a revelação. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, querido. Se eu estou aqui é por causa dele. Se você acordou, se você levantou, é por causa dele. Se nós estamos vivendo essa pandemia e Deus me guardou até aqui, é porque ainda Deus tem plano na sua vida. É porque ainda Deus tem aquilo que Ele vai cumprir, aleluia. Se eu e você, aleluia, passamos por tantas coisas, querido, por tantos livramentos, é porque ainda Deus ainda tem muitas coisas para fazer na nossa vida, querido. E não é esse Covid que vai nos matar. E não é esse Covid, aleluia, que vai apagar, aleluia, os projetos, os planos, aleluia, que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, aleluia. E 2021, aleluia, Deus ainda tem muitas coisas para fazer na minha e na sua vida. E eu quero profetizar nessa semana, aleluia, que ainda o milagre vai acontecer, aleluia, e que aquilo que não aconteceu vai acontecer. É no meio das tragédias, aleluia, que Deus opera o seu poder, aleluia. E nesse ano ainda, aleluia, Deus ainda vai fazer muitas coisas na minha e na sua vida, aleluia. Não importa, aleluia, Deus ele faz do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer, querido. Não importa, aleluia, Deus quando Ele quer te abençoar, não importa, aleluia, se o mundo está de ponta cabeça, irmão, aleluia, não importa o Covid, aleluia, não importa. Quando Deus ele quer abençoar, é com Covid, é no meio da tragédia, aleluia, que Deus ele vai te dar vitória. Não importa, aleluia, a maneira, não importa a situação, aleluia, não importa, aleluia, do jeito que está as coisas, aleluia, aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer na minha e na sua vida ainda esse ano de 2021. Se prepare o que Deus ainda vai fazer esse ano, aleluia, para Deus lhe abençoar, irmão. Pode estar o jeito que for, irmão, pode estar a situação que for, irmão, Deus ele abençoa, irmão. Deus ele continua sendo Deus, irmão. Deus ele é poderoso. Deus ele é Deus. Fica com essa mensagem, compartilhe no Face, compartilhe. Vamos fazer o ID do Senhor, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. O nosso intuito é levar a mensagem, é levar a palavra de Deus, porque muitas pessoas não vão morrer nem de Covid, vão morrer por falta de ouvir a palavra de Deus. Amém? Compartilha, irmão. Deus abençoe, que você tenha um bom final de semana e uma sexta-feira. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.